Estudo Bíblico Romanos 8. Neste capítulo encontramos uma vasta e entusiástica expansão da análise da certeza e da esperança cristãs contidas em Romanos 5, versos 1 a 11. Paulo almeja a glória da salvação dos crentes romanos e não a memória depressiva que tinha acabado de destacar acerca da contínua pecaminosidade, para que a glória enchesse as mentes de seus leitores e trouxesse alegria aos seus corações. Verso 1. Em Cristo. Refere-se à incorporação do crente no corpo de Cristo pelo Espírito. 1 Coríntios 12, 13. O corpo, iniciado na morte e ressurreição, inclui todos os remidos e o Senhor Jesus Cristo como cabeça. Efésios 1, versos 22 e 23. A autoridade que domina e governa o corpo não é mais a lei, nem a carne, nem o pecado, mas a lei do Espírito, verso 2, que significa liberdade. A palavra condenação não parece ser simplesmente o contrário de justificação, mas refere-se à sentença de servidão penal. Pelo Espírito somos libertados da prisão do pecado. Verso 3. A lei. Deus fez o que a lei não podia fazer. A lei estava face a face com uma impossibilidade, pois receitava um tipo de vida aos homens que estavam na carne, o qual não eram capazes de seguir. Legalistamente, deviam aparentar que o faziam, mas jamais conseguiriam preencher os termos de tudo o que Deus exigia. Seu próprio filho. Essas palavras nos fazem lembrar de Gênesis 22, 2, quando Isaque foi amarrado para ser entregue a Deus como sacrifício. Em semelhança de carne pecaminosa. A palavra semelhança é importante, pois significa que Cristo veio em carne como a nossa, porquanto ele podia ser tentado, e viveu sua vida como uma parte de um mundo decaído, pleno de fragilidades e exposto a vastas pressões. Mas nem por isso ele pecou, e não havia qualquer corrupção moral e espiritual nele. Se Jesus tivesse sido corrompido pelo pecado em qualquer sentido, ele não poderia ter cumprido o padrão do Antigo Testamento, que requeria que toda oferta pelo pecado fosse sem defeito. Levítico 4, verso 3. Condenou Deus na carne o pecado. Parece que o que Paulo quis dizer aqui é que na crucificação do Filho de Deus encarnado, o pecado foi julgado e condenado, pelo que agora todas as reivindicações do pecado que visam a nossa condenação tornam-se inválidas. Não há qualquer condenação restante para aqueles que estão em Cristo. Gálatas 5, verso 1. Versos 4 a 8. O contraste feito por Paulo entre o antigo e o novo padrão de vida, entre a vida na carne e a vida no Espírito, Romanos 7, 6, é agora resolvido detalhadamente nos termos de duas atitudes mentais fixas. Uma delas sob a influência da carne e a outra sob a influência de Cristo por meio do Espírito que veio habitar nos crentes. Verso 7. Inimizade contra Deus. Pura hostilidade contra Deus, incapaz de outra atitude qualquer, é a real atitude mental de todos aqueles que ainda não foram renovados pelo Espírito. Romanos 3, versos 9 a 18. A pessoa natural considera Deus um inimigo. Verso 8. Na carne. Não se refere à substância física, mas àquilo a que estávamos sujeitos. Capítulo 7, verso 6. É a esfera onde o poder do pecado e o diabo controlam, onde as obras da carne são praticadas. Gálatas 5, versos 19 a 21. Depois da morte e ressurreição de Cristo, existem somente duas esferas, a carne e o espírito. É impossível morar nos dois lugares ao mesmo tempo. Verso 9. Verso 10. O Espírito é vida.
A passagem enfatiza o Espírito Santo, a sua obra e a sua íntima associação com Cristo. O Espírito de Deus que habita em nós é chamado de Espírito de Cristo, verso 9, e sua habitação permanente em nós é o meio mediante o qual Cristo está em vós, verso 10. Paulo via esse relacionamento como algo tão íntimo que ele pôde dizer: o Senhor é o Espírito. 2 Coríntios 3,17 e 1 Coríntios 15, 45. Essas passagens não eliminam a distinção entre Cristo e o Espírito como pessoas separadas da Trindade Divina. Antes, Paulo estava ensinando que Cristo e o Espírito Santo trabalham juntos na aplicação da vida ressurreta de Cristo ao crente. Verso 11. A garantia da nossa ressurreição é a habitação do Espírito dentro de nós. Efésios 1, 13, 14, 2 Coríntios 5, 5. Verso 12. Desse ponto em diante, até o fim do capítulo, Paulo está generalizando sobre si mesmo e todos os crentes juntamente com ele. Verso 13. Mortificardes os feitos do corpo. Ver, considerar morto. Romanos 6, 11. Santificação, 1 Coríntios 6, 11. Corpo não é mal por si mesmo. O pecado origina-se no coração, o centro espiritual do nosso ser, inclusive da vontade. Marcos 7, versos 18 a 23. Mas, visto que vivemos em corpos físicos, o pecado acha expressão através do corpo. Portanto, não somente nos pontos internos de sua origem, mas também em suas expressões físicas. O pecado deve ser morto, ou seja, deve-se pôr um ponto final ao mesmo. Romanos 6, versos 12 e 13 e 12, verso 1. Somos admoestados a considerar as práticas anteriores mortas em relação a nós mesmos. Colossenses 3, verso 5. Verso 14. Todos os que são guiados. Filhos de Deus são definidos como aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus, que trilham o caminho da santidade. O Espírito lidera. O verbo está no tempo presente e na voz passiva. A palavra guiados nos faz lembrar a orientação no êxodo e no deserto, que pode ter sido o pano de fundo do pensamento de Paulo aqui. Deuteronômio 8, versos 2, 15 e 29, 5. Verso 15. Adoção. No primeiro século, era o meio pelo qual pai adotivo escolhia um filho para perpetuar seu nome e herdar sua herança. O clamor do crente, Abba, Pai, a palavra aramaica Abba, foi usada pelo próprio Jesus para referir-se a Deus Pai em Marcos 14, 36. É bem possível que ensinou os discípulos a dirigirem-se a Deus da mesma forma. Lucas 11, 2. Indica quão vividamente a união com Cristo é uma realidade na experiência da Igreja do Novo Testamento. Esse clamor é uma expressão de uma assegurada consciência de filiação. A ideia de adoção não aparece no sistema legal do Antigo Testamento. E Paulo parece ter tomado por empréstimo esse conceito próprio da lei romana, preenchendo-o com a teologia bíblica da paternidade de Deus sobre o seu povo. Verso 16. Testifica. O testemunho conjunto de nosso próprio Espírito com o Espírito Santo vem à tona no clamor Abba, Pai. Gálatas 4, verso 6. Versos 17 a 21. Assim como todos os filhos em uma família humana são herdeiros do pai, juntamente com o irmão mais velho, assim também os crentes são herdeiros de Deus em Cristo e juntamente com ele. Mas receber a herança que nos é dada em Cristo envolve a participação em seus sofrimentos, a vereda mediante a qual compartilharemos de sua glória. 2 Coríntios 4, 17. As palavras glorificados e glória nesses versículos
significam transformação, enobrecimento e o regozijo trazidos pela manifestação de Deus em cada crente. A glória a ser revelada, verso 18, aparecerá quando os filhos de Deus forem revelados em sua nova natureza, verso 19, e a criação será libertada de seu presente estado de imperfeição e declínio, versos 20 e 21. Verso 20. A criação está sujeita à vaidade. A queda cósmica que aqui deparamos encontra-se implícita na Bíblia, de Gênesis 3 até Apocalipse 22, 3. Nunca mais haverá maldição. A criação que Deus declarou boa ficou sujeita à vaidade e frustração quando o pecado entrou no mundo por Adão. Deus sujeitou em esperança, verso 21, da redenção na revelação dos filhos de Deus na segunda vinda de Cristo, na regeneração de todas as coisas, Mateus 19, 28, Atos 3, 21 e Apocalipse 21, 1. O novo corpo da ressurreição que receberemos, 1 Coríntios 15, versos 51 a 54, suplantará o corpo mortal que nos liga à natureza, que nessa altura também será renovada, redimida do cativeiro da corrupção. A palavra vaidade, do grego mataiotes, além de ter a ideia de futilidade e frustração, pode ter o sentido de adorar deuses falsos, indicando que a criação foi sujeita às forças do maligno. 1 Coríntios 12, verso 2. Versos 22 a 25. A atual condição da criação não é sua condição final. A criação inteira tem um destino planejado por Deus e deseja ardentemente que seja cumprido, tal como sucede aos próprios crentes, versos 23 e 26. Nossa salvação apenas começou. Temos o Espírito Santo como se fora uma primeira prestação, mas só chegará à consumação quando formos ressuscitados. A plena realização da adoção que temos em Cristo, verso 23. Inevitavelmente, pois, a vida cristã envolve uma paciente espera vivida na esperança, Hebreus 6, 18. Verso 23. Os gemidos do crente nada têm a ver com murmuração. Antes é o suspirar de cada um em particular, por ter de viver em um mundo pecador. Romanos 7, versos 24 e 25 e 8, versos 18 e 36. É como um trabalho de parto, permeado com expectativa, paciência, verso 25, e anelo, verso 23, e não com o desapontamento e a frustração. Romanos 5, 5. Verso 24. Somos salvos na esperança, não por esperança. A salvação é pela fé. Verso 26. O Espírito nos assiste. Essa última palavra aparece no original apenas outra vez, Lucas 10, 40, e significa assistência contra toda oposição. É o Espírito que nos sustenta contra todo inimigo e particularmente na nossa fraqueza. Gemidos inexprimíveis, o ato de dirigir súplicas a Deus em outras línguas, 1 Coríntios 14, 2, pode ser incluído nessa expressão. Pode significar também qualquer anelo ou aspiração que não cabe dentro dos limites das palavras. Estes gemidos não devem ser desassociados daquele do verso 23, uma vez que na glória da ressurreição se realizará a consumação das respostas a toda a oração, assim como o cumprimento de toda a esperança. Verso 28, todas as coisas. Pode ser objeto ou sujeito do verbo cooperam. É melhor tomá-la como objeto. Nesse caso, o sujeito é Deus, o que é apoiado por alguns dos melhores manuscritos. Segundo o seu propósito. O propósito de Deus garante o bem para o seu povo. A providência de Deus controla as coisas de tal modo
que assegura que tudo quanto acontece conosco está funcionando para o nosso bem final. Verso 29, conheceu. Subentende uma relação pessoal íntima e não meramente a consciência de fatos e circunstâncias. Aponta para a graça da eleição frequentemente encontrada no verbo conhecer no Antigo Testamento, Amós 3:2 e Oséias 13:51. No Novo Testamento, aparecem passagens como 1 Coríntios 8:3 e Gálatas 4, verso 9. Verso 30. Aqueles que foram predestinados são, no devido tempo, chamados através do Evangelho para a comunhão da salvação com Cristo. Romanos 1:6, 1 Coríntios 1:9. Observamos que todos aqueles que foram chamados também foram justificados. Essa chamada não pode referir-se ao chamamento externo do Evangelho, ao qual muitos rejeitam. Trata-se antes de um chamamento interior que realiza aquilo que Deus tenciona fazer. Todos os predestinados são chamados dessa maneira. A predestinação inclui a determinação divina de que a pessoa receberá esse chamamento eficaz, e isso não está alicerçado no conhecimento que Deus tem de como as pessoas reagirão diante do Evangelho. Tal como os predestinados são chamados, assim os chamados são tanto justificados quanto podem ter a certeza de que finalmente serão glorificados. O tempo verbal passado em glorificou indica do ponto de vista de Deus essa obra como já realizada. Deus completará seu plano conforme foi planejado. Versos 31 a 39. Paulo leva agora o argumento inteiro de Romanos 1:16 a 8:39. A conclusão triunfal por meio de uma série de desafios a toda influência que poderia distorcer a confiante certeza da Igreja na atual preservação e na glória futura. A passagem nos faz lembrar o terceiro cântico do servo, em Isaías 50, versos 4 a 9, do qual essa passagem depende. Verso 31. Quem será contra nós? Certamente alguém se oporá a nós, mas Paulo salienta que a essa oposição faltará a capacidade de destruir a fé. Visto que Deus é por nós, é-nos assegurada a sobrevivência espiritual vitoriosa. As palavras por nós exprimem um eterno compromisso assumido pelo grande amor que é expresso nos versos 38 e 39. Verso 32. Não poupou, do grego feidomai. É um eco de Gênesis 22:16, onde a Septuaginta utiliza a mesma palavra. No pensamento judaico, a amarração de Isaac é considerado o exemplo clássico do valor redentor do martírio. Por todos nós o entregou. Essa frase é usada em outros lugares para indicar uma participação ativa na condenação judicial de Cristo. Mateus 20:19, 26, 15 e 16 e 27, versos 2, 18 e 26, Isaías 53, 6 e 10. Verso 33. É Deus quem os justifica. O juiz já cuidou de todas as acusações que poderiam ser feitas contra nós através da morte e ressurreição de Jesus. Romanos 4, 25. A autojustificação é fútil. Verso 34. O qual está à direita de Deus. Essa é a posição de honra e de autoridade executiva. Ver Salmo 110, 1. Quem os condenará? Não pode haver qualquer condenação contra nós se aquele que levou sobre si o pecado está entronizado no céu e intercede por nós. 1 João 2:1. Ao mesmo tempo em que o Espírito Santo intercede em nossos corações. Verso 27. Verso 35. Quem nos separará do amor de Cristo? A facilidade com que Paulo usou essa frase, reciprocamente com o amor de Deus em Cristo, verso 39,
testifica sobre sua suposição subjacente da identidade de essência entre o Pai e o Filho. Verso 36. O apelo de Paulo às Escrituras do Antigo Testamento indica que o sofrimento não é uma novidade inesperada para o povo de Deus. Em Cristo, porém, tais sofrimentos tornam-se degraus no caminho para a glória. Romanos 5, versos 1 a 5 e 8, versos 17 a 23. Verso 37. Somos mais que vencedores. O significado aqui é: estamos no processo de alcançar a vitória. Nas pressões externas da vida, podemos obter a vitória por meio daquele que nos amou. Estamos vencendo, não através da nossa própria força ou talento, mas por meio de Cristo. Versos 38 e 39. Paulo alarga as experiências, as personalidades e as coisas que o crente tem de enfrentar. Morte ou vida, anjos ou principados, altura ou profundidade ou qualquer outra criatura. Depois declara enfaticamente que nenhuma dessas coisas poderão nos separar do amor de Deus, manifesto que está em Cristo Jesus. O poder do amor de Deus é um tema que nunca poderá ser exaurido. Nota: uma vida na plenitude do Espírito. Depois de declarar que a lei do Espírito da vida nos libertou da lei do pecado, Paulo mostra como é ter uma vida que navega na plenitude do Espírito. Ele é o copiloto que nos leva para o Espírito Santo, que é o navegador supremo. Isso revela a diferença entre a orientação dada pelo mundo e aquela dada pelo cristianismo. A orientação cristã não constrói a esperança em si mesmo. Antes, põe sua proteção em Deus. A vida que Paulo navega é uma vida de liberdade. Romanos 8, versos 1 a 8, de esperança, versos 9 a 15, e poder, versos 26 a 39. Observe como o Espírito Santo dirige o barco da vida para nós. Primeiro, ele intercede e geme por nós. Romanos 8, versos 22 e 23, 26 e 27. Segundo, ele nos dirige e nos dá testemunho. João 16, 13, Atos 20, versos 22 e 23, Romanos 8, 14. 3. Ele nos capacita e nos unge para o serviço. Atos 1, 8, Romanos 8, versos 28 a 37, 1 João 2, 27. 4. Ele nos examina e nos capacita a discernirmos as coisas. Romanos 8, versos 26 e 27. 1 Coríntios 2, versos 9 a 15. E quinto, ele confirma e sustenta o testemunho conosco. Romanos 8, versos 14 a 16 e 1 João 5, versos 5 a 9.